Olá, estamos aqui em mais um episódio que resgata a história da nossa Federação. Hoje recebendo o presidente Mauro Kinijinic. Mauro, é um grande prazer, uma grande honra para nós podermos conversar contigo e resgatar um pouco da história lá dos idos de 1996 a 2000, quando tu foste presidente da Federação por 2 gestões. Então, te perguntar aqui um pouco sobre quais foram os principais desafios que tu enfrentaste naquele período de troca de governo estadual, um governo federal ainda, Fernando Henrique. Falasse um pouco sobre esse momento, tanto da Federação quanto o momento do nosso estado. Olha, um prazer estar aqui. E realmente a Federação vivi momentos muito bons lá, que me orgulho muito, ampliei meu círculo de amizades e tudo isso é altamente positivo. Com relação à minha gestão, eu tenho muito orgulho de ter criado, por exemplo, Parceiros Voluntários, que é um braço das entidades empresariais no âmbito social. Então, isso propiciou que prestássemos um foco maior nessa área e, de um ponto de vista organizado e institucionalizado. A União Empresarial também surgiu na minha época e foi uma ideia de unir as entidades de classe para problemas maiores, se surgissem, e já ter uma entidade para coordenar essa atividade. Essas duas iniciativas, elas são extremamente relevantes, né? Parceiros continua até hoje dando a sua contribuição importantíssima para o nosso estado do Rio Grande do Sul, e a união das entidades também tem propiciado que diversas ações, diversos projetos, ao invés de ter apenas uma entidade dialogando com o poder público, tenhamos a força das 4 unidas, trabalhando com o mesmo propósito, algo que ao longo desses anos todos tem amadurecido, e hoje, felizmente, nós temos diversas dessas ações aí, talvez fruto ainda da união empresarial, frutificando, né? E te perguntar um pouquinho sobre quais eram os desafios, né? Qual foi o teu principal desafio à frente da nossa instituição? Talvez o meu maior desafio tenha sido a posição de alguns companheiros empresários diante do governo Olívio que estava assumindo. Alguns mais radicais queriam que eu atacasse o governo, etc. Aí agora vamos atacar no momento que se ele der motivo para esses ataques. E, para surpresa minha, tivemos um diálogo muito construtivo e pensando sempre no estado do Rio Grande do Sul, e eu acredito que foi uma relação positiva. Tivemos episódios importantes naquele período, a vinda da GM, a perda da Ford, então deve ter sido um momento bastante tumultuado. Olhando de lá para cá, qual é a tua visão, Mauro, em relação ao nosso estado? No que evoluímos, no que regredimos? Qual é a tua percepção? Para quem gosta de emoção, foi um período bem fértil esse que eu estive lá, e não dá para reclamar. Bom, o Brasil, o mundo como um todo, passa por dificuldades. O estado do Rio Grande do Sul, perdemos algumas empresas, mas certamente estamos ganhando outras. Não vejo grandes emoções agora pela frente. Nós, focados ainda no setor primário e a sua evolução para industrialização, e eu creio que vai ser essa a saída. Sim. E olhando essa perspectiva da nova economia, como é que tu lideraste um dos braços mais importantes do nosso estado, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? E foste responsável pela discussão e atração de investimentos para o nosso estado. Você vê que na tua ótica, nós, ao longo desse período,
perdemos atratividade? Por que o Rio Grande do Sul acabou perdendo tantas empresas ao longo desse período? Não, isso faz parte da economia, da evolução até. Nós perdemos, mas também estamos ganhando algumas novas. E eu sou esperançoso que as coisas vão melhorar. E o Estado, pela nossa posição perto da Argentina, Uruguai, etc., é um atrativo a mais. Esse sempre foi um ativo que nós pretendíamos que se valorizasse ainda mais, né? A proximidade com o Mercosul, infelizmente, não ocorreu na medida da nossa expectativa, né? Mas nós tivemos um equilíbrio fiscal das contas públicas, especialmente ao longo das últimas 2 gestões, que recuperou a capacidade de investimentos. Você acha que essa retomada da capacidade de investimentos do nosso Estado pode também contribuir com a maior atratividade de novos investimentos? Certamente. Desde que tenham também programas de incentivos e de desenvolvimento para que possamos atrair novas empresas para cá. E tu entendes que o Rio Grande do Sul poderia ter uma destinação mais estratégica para alguns setores? Qual, na tua ótica, seriam os setores que poderiam impulsionar a economia do nosso estado? Eu acho que muitos setores ligados ao setor primário, à industrialização do setor primário. Já estamos também no setor mecânico, metal mecânico, com empresas em crescimento significativo. Eu acho que é por aí. Não tem grandes novidades nessa área. Além da união empresarial lá naquele período da tua gestão, esses setores, tu tentaste articular algumas ações para o impulsionamento desses setores? Tu vês um crescimento desses setores ao longo do tempo ou tu vês uma certa estagnação? O agro explodiu, mas nós temos o setor metalmecânico que tu citaste também. Qual é a tua avaliação sobre os setores tradicionais da economia gaúcha? Nós não estamos isolados do mundo. O mundo passa por uma grande crise. Então, não podemos, infelizmente, fugir disso. Mas eu acho que é o futuro. Nós temos uma mão de obra maravilhosa, empresários também muito bons, e eu acho que vamos crescer por aí. Muito bom. Tu tocaste num ponto que é fundamental até hoje, né? E mais se torna cada vez mais relevante, é fundamental no Estado e mais relevante no mundo como um todo, que é a educação. Tema muito caro. A entidade, ao longo da sua história, tem contribuído com discussões em relação ao tema, a atual gestão também. Ricardo Russovski, presidente Ricardo, também se dedicou bastante ao tema. E o Rio Grande do Sul, infelizmente, ao longo desse período, perdeu muito neste importante setor, que é o setor educacional, porque os resultados, né, hoje apontam uma perda de capacidade de aprendizado muito grande dos alunos egressos das nossas escolas. Tu vês que isso pode ser um diferencial para o Rio Grande do Sul, talvez não ter um crescimento daqui para frente como teve no passado? Não, eu creio que as coisas estão melhorando. Vou dizer algo que os meus companheiros lá vão me matar, mas eu acho que a base, o ensino básico, tem que ser dado pelo Estado, porque requer grandes investimentos e um treinamento de pessoal muito específico para a área. Então, eu acredito, na minha geração, quem conseguia era educado no setor público. Depois, já no secundário e na faculdade, alguns se dirigiam para o setor privado. Mas a base era pública. Hoje tem uma frase, talvez, que equilibre um pouco a resposta, Mauro, que é:
O cidadão, em geral, não quer saber se vai ser público ou privado, ele quer saber se vai ser bem emprestado, né? É bem isso. Essa é a importância. O setor privado tem dado a sua contribuição e o setor público talvez tenha se precarizado aqui no Estado, especialmente pela incapacidade de investimentos. Então, aí se torna tão importante o equilíbrio fiscal, né? Certamente. E também é diretamente ligado a esse fato é o salário dos professores, que ficou defasado aí por um período longo e é necessário essa recomposição. E falando de futuro um pouco, né? A gente projetando um futuro para o estado do Rio Grande do Sul, olhando, né? A década de 90, nós tivemos diversas mudanças. Como tu bem colocaste, várias empresas foram embora, mas outras vieram, né? E nós temos uma mudança tecnológica aqui gigantesca, né? Estamos vivendo uma mudança de era. Qual é a visão do Mauro sobre o futuro do estado do Rio Grande do Sul? Eu vou te dizer o seguinte, eu acredito muito no homem gaúcho e a preparação dele. Então eu estou otimista, porque creio que essa qualificação técnica e intelectual vai responder à altura às novas etapas da sociedade. E nesse novo futuro que tu projetas, como é que a Federação pode contribuir na tua visão? Eu acho que é se integrando cada vez mais na sociedade, tendo uma representatividade grande junto ao empresariado e conversar muito próximo com as demais federações. É importante a união, por isso que era o espírito da união empresarial, é importante as entidades conversarem entre si, principalmente em momentos de grandes definições. Sem dúvida. É um dos valores, né, um dos pilares da federação é justamente a união, né? A união em prol do empreendedorismo, então nada mais correto do que trabalhar em conjunto com as demais federações. Certamente. E Mauro, e o nosso país? Qual é a tua visão sobre o futuro do nosso Brasil? Não vai ter pergunta fácil? Olha, agora estamos em frente de uma eleição, né? Eu acho que o nosso país, no momento, está indefinido. Eu avalio mal o governo atual federal. E vamos ver agora as eleições e as propostas de mudança. Estou esperançoso. Esperançoso, que bom, né? Sempre o copo meio cheio. Estamos chegando ao final, Mauro. Queria te agradecer muito pelo tempo, pela disponibilidade, pelo teu trabalho à frente da nossa entidade que está completando aí 95 anos e o objetivo dessas conversas é justamente podermos resgatar um pouco da nossa história. Queria que tu deixasse uma mensagem àqueles que nos acompanham. 95 anos é um número importante. Eu comentava antes aqui contigo, fora do microfone, que em determinada época nós fizemos um estudo sobre empresas que tinham mais de 50 anos na época e realmente não eram muitos no estado. Isso não é um bom sinal. Mas agora eu acho que já temos mais empresas solidificadas aqui e a minha imagem é que vamos ter um futuro bem melhor. Muito bom. Muito obrigado a ti, Mauro. Eu que agradeço a oportunidade.